Estamos começando mais um episódio do Lendo na Correria. Eu sou a Carla e hoje vamos trazer algumas polêmicas, talvez. Talvez não, talvez ninguém ligue pro que a gente vai falar também, mas vamos falar. Mas no mínimo é um assunto um pouco controverso, né? Assim, vai gerar assunto entre nós adultos. Eu sou a Thaís e eu acho que esse é o primeiro episódio que vocês vão ver eu e a Carla tendo um embate. Porque tem um tópico aí que eu acho que a gente vai pro fight, ou talvez eu não acho que também. eu acho que não. Talvez a gente vá pra... A gente discorde em coisas que talvez a gente ache que não vai discordar. Eu tô com essa impressão, sabia? Não sei, toda vez que eu penso no assunto que gera a polêmica, que no caso é trono de vidro e acotar, eu sempre acabo descobrindo uma opinião nova, então pode ser que... Eu vou fazer a Thaís pautas terminar aí. de ler Não. Trono de Vidro. Eu vou fazer ela. Não vai, amiga. O Paulo Hades vai fazer isso por mim. Que ótimo, é verdade. Mas vamos começar por os que a gente concorda. Ok. Eu vou começar feliz. Exatamente. A ideia do vídeo é a gente falar as nossas opiniões sobre alguns livros que não necessariamente é a opinião de geral, mas que também muita gente tem. Né? A gente não é tão especial assim que só a gente tem essas opiniões, mas são livros meio hypados que a gente não gosta muito. E tem alguns livros que não são hypados que a gente gostaria que fosse. Ai, mas não é tão legal pra ser hypado. Não importa, a gente gostaria que fosse. Deixando claro que é a nossa opinião, né? Que também pode ser verdade absoluta. Mentira. É a nossa opinião aqui. Correto, não sacanagem. E o pior é que eu tenho geralmente essa fama de não gostar daquilo que é muito hypado, né? Só pelo fato de não querer gostar. Mas eu tô melhor, tô melhorando, tá? É muito contra, cara. É muito difícil. Muito difícil, tá? Mas vamos lá, vamos começar. Ok. Vamos começar por alguns que a gente concorda, certo? Certo. Vamos começar com... Vou ver aqui nossa colinha, Nossa nossa cola. listinha. Vamos começar por Sombriossos. Sombriossos não é muito polêmico, porque eu sei que tem muita gente que não gosta de Sombriossos. Por motivos óbvios. Apesar de que tem o Grishaverso, tem uma fama, né? Um fã-clube imenso, né? Enorme. E, assim, pra mim as pessoas amavam. Sabia a trilogia Grisha? É que as pessoas... Eu acho que as pessoas gostam muito da trilogia Grisha, mas eu acho que os livros em si, de todos da Leigh Bardugo, o de Sombriossos, a trilogia Grisha, é o que as pessoas menos gostam. Talvez. E tem mais gente que menos gosta desse livro. Mas pra mim não faz sentido, porque criou todo um fã-clube e assim... Por conta de Six of Crows, que é realmente... São os verdadeiros representantes Ah, do... foi depois, é? Six of Crows é depois da trilogia Grisha. Não, fã-clube. Porque antes do Six of Crows já tinha muita gente, nossa, Grishaverso, amo. E eu fui ler Sombriossos achando que era uma coisa assim, extraordinária e... Eu vou falar o meu E era problema. que eu amo com a Leigh Bardugo, mas... Eu vou falar o meu problema com Sombriossos. O meu problema é que a Leigh Bardugo, ela simplesmente esquece do vilão. Que eu não lembro o nome dele, porque eu sempre quero falar Darlington. Eu sempre quero falar Darlington. o Darkling. Isso, Darkling. É que, tipo assim, ela foca... Não tem desenvolvimento de personagem. Eu vou pra polêmica. A vida Posso invisível começar? de Ed LaRue. Vamos começar Pode, essa? vai. Bom, é nesse momento que eu e a Carla vamos aceitar o nosso cancelamento, porque a gente vai dar uma opinião muito polêmica aqui, que talvez desperte um pouco o ódio dos fãs, que é sobre a vida invisível de Ed LaRue. Cara, eu não consegui gostar desse livro. Mas assim, vou ser muito sincera, eu acho que a Thaís gosta menos que eu. Mas eu também não gosto desse livro. Ei, olha, eu dei uma opinião no Scooby sobre esse livro, comparando com uma trilogia que ela escreveu antes, que é O Tom Mais Escuro de Magia, e teve uma pessoa que concordou comigo, tá? Temos mais uma pessoa que não, todos somos 3. 4 que E a Giovana também. A Giovana Ah, não, o Giovana trabalho. não, o Léo. Temos 4. Somos Verdade. 4 pessoas que não gostamos da vida invisível. Gente, eu vou falar minha opinião. Eu acho que talvez eu tenha ido com a expectativa errada. Porque assim, quem hypou muito esse livro pra mim foi a rede social. Todo mundo falava desse livro. Falavam... A premissa é muito boa. A premissa é de uma menina que ela vive... quantos anos? 900 anos? 100 anos? Muitos anos. 100 anos? De Uns sempre a 200 anos. De sempre a 900 é muito, mas assim... uns 200 anos ela vive. Ela vive uns 200 anos... E ela fez um trato, né, com um deus ali e tudo mais. E aí Pra ela... dizer outra Só que palavra, qual é né? o problema? Só que qual é o grande problema? É que ela vive todo esse tempo, mas ninguém lembra dela. Então, tipo assim, eu tô aqui falando com a Thaís. Enquanto ela me olha, ela sabe quem eu sou. Se a Thaís virar a cara e olhar pra parede e depois me olhar, ela não vai lembrar de quem eu sou. Tipo, ela não vai me reconhecer. Então, é uma premissa muito interessante, sabe? Só que pra mim, Carla, pessoa física, CPF 0, pessoa física, eu achei que é uma premissa muito boa com um enredo adolescente. Entendeu? Pra mim. Porque, assim, eu achei o começo muito legal. Em que a gente vê
ela fazendo o trato, ela sendo infeliz na vida dela, ela visitando muitos lugares que ela queria conhecer o mundo e vendo a dificuldade que é conhecer esses lugares porque as pessoas não lembram dela, então ela não consegue alugar um quarto de hotel, por exemplo. Ela não consegue fazer nada disso. Então é muito interessante. O problema é que o livro ele vai pra um ponto em que eu achei que a autora não conseguiu dar atenção pra cenas que deveriam ter uma carga emocional grande. E eu não senti, por exemplo, quando ela percebe que os pais dela não lembram dela. Foi muito rápido, aconteceu isso em 3 páginas. E é uma cena de uma carga emocional grande e ela não conseguiu me passar isso. Também tem a cena em que... todo o plot também do livro é que ela acaba encontrando um menino que lembra dela. Ela vê ele um dia, no dia seguinte ela volta pro lugar de trabalho dele e ele lembra dela. Então ela fica muito apegada a esse cara. Só que assim, qual é o ponto? A gente desde o início sabe quem é esse cara. Porque a gente tem o ponto de vista dele desde o começo. Então quando ela encontra ele, não é uma coisa que tu fica, meu Deus, ele lembrou dela. É ele que lembra dela. Tu já sabe que ele vai lembrar dela. Então, pra mim, perde toda essa tensão. E aí também, pra mim, depois fica um negócio... Ai, parece que ela tem 17 anos. Não parece que ela tem 200 e poucos anos. Parece que a menina tem 17 anos. E aí que nem depois o Edward que tem 17 anos. Exatamente, é outra problemática também. Mas que parece que a menina tem 17 anos eternamente. E aí começa a se formar um casal entre ela e o Deus/demônio que deu esse pedido pra ela, que concedeu o pedido pra ela. É uma grande confusão, É que né? pra mim virou um enredo adolescente. E eu não estava esperando um enredo adolescente. Eu estava esperando uma história mais de contemplação, que era o que venderam. Porque assim, uma vez eu vi uma menina falando, tipo assim, gente, eu comecei a ler, eu não gostei, porque me venderam como uma fantasia. Depois que eu vi uma história de fantasia e tudo mais, tudo ambientado no universo fantástico. Quando eu vi que, na verdade, isso era uma história mais de contemplação, eu gostei muito. Só que nem como uma história de contemplação eu gostei. Entendeu? Porque eu achei muito fraco. Eu não consegui me conectar com as ideias profundas que ela queria passar, porque o contexto em que essas ideias profundas estavam inseridas era fraco. Isso Pra porque, mim isso é fraco. Isso porque eu era a pessoa que gostava menos desse livro, né? Ela começou assim, não, ele não é tão bom, e de repente... Não, é porque ele é um livro, pra mim, é um livro fraco. Esse é o ponto, sabe? Ele é fraco. Pra mim, ele é uma quebra de expectativa atrás da outra e um balde de água fria atrás do outro. Porque em momento algum ela... Tu acha isso mais leve do que eu falei? Não, de maneira alguma. Mas é que assim, em momento algum ela consegue preparar o terreno pra um momento, pra um plot twist ou uma tensão que eu fique, nossa, impactada. Não consigo, porque desde o começo tudo vai acontecendo de maneira assim, quebrando expectativa. Tipo, eu já sei o futuro dela, que ela tá aprendendo a lidar, ela já aprendeu a lidar, né, com as pessoas esquecendo dela, e de repente eu volto pro passado, ela não sabendo o que tá acontecendo, eu não consigo, simpatizar, porque eu já sei o que vai acontecer, não consigo, não é que é simpatizar, não consigo ter um impacto, de ver o sofrimento dela sabendo do que vai acontecer, sabendo já que o personagem vai lembrar dela, é muita quebra de expectativa, eu acho que é por isso que é meio frustrante, ao mesmo tempo com como é que é? Tipo assim, uma imagem de frases de Tumblr do tempo todo, que me dá um negócio assim, eu sei que tu tá tentando ser filósofa e filosófica e poética, mas é meio forçado pra mim. Não me pegou. Não me pegou. Não me pegou. A gente vai ser cancelada agora. Não, assim, é terrível. Pô, tem livros piores. Não é o pior livro do mundo, mas é que foi um livro que eu fui achando que ia ser uma coisa que todo mundo falava que era um livro super profundo, super filosófico. E eu não senti isso. Então acho que a quebra dessa expectativa pra mim fez com que fosse uma experiência de leitura muito frustrante. Não necessariamente porque o livro... Não é que o livro é necessariamente super mal escrito e tem... Não, é só porque ele não causa o impacto que a autora em mim, não causou em mim. Pessoa física Carla Vitória. O impacto que a autora gostaria de passar. Mas se passou pra você, tudo bem. Eu gosto muito de livro que muita gente não gosta. Não, e de certa maneira mexeu contigo, porque é melhor tu tá frustrado. No caso, eu também senti muita frustração do que ser indiferente, ler e falar, é isso, não sente nada. A gente sentiu muita raiva, mas sentiu muita coisa com esse livro, então... Principalmente dos personagens, todos me... O que é bom, porque pelo menos senti alguma coisa por ele. Mas agora vamos pra um outro. Eu não sei o quanto a gente vai ser bloqueado, cancelado aqui. Mas é um livro que eu não li, mas que eu tenho zero vontade de ler. Apesar de gostar de fantasia, que é Príncipe Cruel. Eu li. Eu não tenho vontade de ler. Eu passei por essa tortura. Não sei porquê. Eu não terminei, tá aí. Tu não terminou? Faltou, tipo, 10%. Eu não tenho vontade de ler. Não sei explicar bem o porquê. Eu só
não me atrai. E olha que é fantasia, entendeu? Fantasia, um negócio. Mas sei lá, tipo, a forma como vendem o Príncipe Cruel, eu só sei que ele tem a Judy. Eu nem sei os nomes, não lembro. E o príncipe que é cruel, né? Tá no nome do coisa e ele é bem... E eu lembro e ele é o quê? Cruel. Eu lembro que teve uma polêmica que tinha umas pessoas falando, tipo assim, gente, mas aquele é muito mal, pessoal. Gente, aqui o nome do livro é Príncipe Cruel. Eu só lembro disso. Mas esse é o grande plot twist. Exatamente. É que é um livro que eu não tenho vontade de ler. Então eu não posso dizer se é bom ou se é ruim, mas realmente é um livro que eu tenho zero vontade de ler. Cara, eu não sei se eu te influenciei, porque eu lembro que teve uma época que o Léo falou que tava lendo, e aí tu se empolgou e eu... Gente, vocês estão falando desse livro que aí eu mandei foto. Gente, eu senti que eu tava perdendo tempo de vida com ele. Sem ofensa pra quem gosta, mas é que eu não gostei. É o tipo de livro que eu entendo. Ele tem uma mitologia legal, tem um enredo até que interessante, umas situações, polêmicas e complicadas acontecendo com a protagonista. A ideia é boa. E assim, todo o cenário por trás também é muito bom, porque ele tem uma ligação com o cenário férico do Reino das Fadas, da Cassandra Clare. Então eu já gostava, eu já tinha esse apegozinho. Mas, nossa, eu fui passando raiva atrás de raiva em cada capítulo. E eram umas descrições assim, eu lembro que ela prendia o cabelo com um grampo de galho tirado da árvore de salgueiro, mais importante. E eram, tipo assim, 2 parágrafos falando dela prendendo o cabelo dela. E aí eu não aguentava, assim. Eu lembro desse trecho, eu lembrei agora que tu falou que tu mandou um trecho. Eu lembro que o Léo, quando ele começou a ler, ele mandou um trecho. Gente, eu tô lendo uma fanfic do Wattpad porque era ela. Tipo, gente, ela fez um coque frouxo. Aí eu falei, não quero. E aí isso acaba sendo muito... Não me pegou. Eu não tenho vontade. Zero vontade. Outro livro que eu não tenho vontade de ler porque comecei a ler e nunca terminei e não me pretendo, porque é um esquema de pirâmide. Qualquer livro da Cassandra Clare. Não sei se dá pra ver, eu tenho a primeira coleção inteira. Gente, zero condição. Mas eu parei, eu acordei pra vida perceber, estou sendo enganada, meu dinheiro está sendo investido todinho pra pagar as contas dela e eu dei é um esquema de pirâmide. A Cassandra Clare, ela não dá ponto sem nó, essa mulher. Porque, tipo assim, vamos começar aqui Instrumentos Mortais. Não, agora esse livro aqui, eu quero ler esse aqui. Não, mas pra tu ler esse, tu precisa ler esse aqui, porque esse personagem... Aí, não, Carla, mas você não precisa necessariamente ler esses livros pra entender essa história. Não é assim que funciona. É a mesma coisa do negócio de romance de época, em que é uma família inteira, cada livro é um filho. E aí tu me fala, não, Carla, é que tu não precisa ler o primeiro, o segundo, o terceiro, pra tu ler o quarto. Preciso sim. Vai ter referência. Porque vai ter referência. Então não me venha dizer que é livro único, que é livro independente. Entendeu? Não é livro independente, não existe isso. Sabe? É a maior enganação, porque aí tu vai dizer... eu não estou comprando porque eu sou obrigada, é porque eu quero. Não, tu se sente na obrigação de comprar, entendeu? Não quero, eu não entro em esquema de pirâmide. E sabe o que é pior? Eu acho que eu entro em esquema de pirâmide. Tal qual meu santíssimo namorado que quase entrou no esquema de pirâmide da Rinalda porque foi enganado, eu não caio nessa. Não caio nessa. Mas enfim, sabe o que é pior? É que eu acho que eu teria entrado nesse esquema de pirâmide se eu tivesse me envolvido com a história. Porque eu li o primeiro, que são 6 livros, Os Instrumentos Mortais. Li o Peças Infernais, que veio logo depois, que foi uma trilogia. Quando veio a próxima trilogia, que eu já esqueci, porque é tudo parecido, Instrumentos Mortais, Peças Infernais e não sei o que da morte. Enfim, é tudo muito parecido os nomes. E aí, Artefatos, alguma coisa assim. Eu não consegui, não me pegou. E eu tava, assim, super empolgada pra ler. Eu realmente ia gastar todo o meu salário comprando toda a coleção da Cassandra Clare. Agora. Nossa, me veio... E aí, eu sabe a Vida Invisível... Não, sabe esse do Príncipe Cruel? Me veio a memória. Tá aí chegando no colégio com mais um livro da Cassandra Clare. Eu fui fisgada. Mas eu lembro muito bem por que eu desisti. Sabe esse lance do coque frouxo, 2 parágrafos pra descrever? Aconteceu com esse da Cassandra Clare. Ela começou a descrever... O livro é deste tamanho. E ela começou a descrever, tipo assim, digamos que tem um personagem que ele é órfão. Cara, toda vez que ele aparecia, eu já sabia que iam ser 3 páginas dele pensando em alguma memória, alguma coisa e tudo que ele sentia com relação à vida dele, uma vida meio de artista, uma coisa assim. E tipo assim, no começo eu conseguia sentir a dor dele, depois eu tava assim, para de chorar. Me dá outros argumentos, vai viver, vai fazer alguma coisa. Eu já tava ficando muito desesperada. 2 anos, vai viver. E, assim, e aí dá pra ver que ela tava, tipo assim, enrolando. E aí eu fui ficando agoniada e eu desisti. Mas eu quase caí nesse esquema de pirâmide. Eu não caí porque não me deu trabalho. Então eu comecei a ler o Cidade dos Ossos. Cidade dos Ossos. É porque é uma fantasia urbana boa. Eu comecei a achar meio chato e aí eu não continuei. Eu comecei a achar chato. Ok, a mitologia eu acho boa. Não,
Não, mas eu acho também... não sei. Não sei se era o momento que eu li que não foi legal. Mas por algum motivo... Por algum motivo eu não gostei. E aí eu não continuei. Hoje eu dou graças a Deus, porque senão eu estaria até hoje comprando o livro da Cassandra Clare. É verdade, é verdade. Tu não pode falar nada que a Sara de Mesa também... A gente já vai chegar ali na parte que eu sou hipócrita. A gente já vai chegar Por isso, na opiniões hipocrisia. controversas. Você vai criticar um e no outro vai falar, não, esse esquema de pirâmide vale a pena. Eu não disse que eu sou coerente. Em nenhum momento eu falei que aqui existia coerência. Ok. Agora eu vou entrar na minha hipocrisia, tá, Thaís? Tá bom. Agora eu vou entrar. Eu gosto da Sarah J. Maas, entendeu? Eu vou entrar na minha hipocrisia, que assim... Gosto da Sarah J. Maas. Gosto da Sarah J. Maas é um pouco forte. Não que eu tenha algo necessariamente contra a mulher, mas eu gosto de Trono de Vidro, entendeu? E é uma hipocrisia porque a Sarah J. Maas também gosta de um esquema de pirâmide. E eu tô quase caindo no esquema de pirâmide dela, mas mantenho firme, porque pra cair nesse esquema de pirâmide eu preciso ler a Cotar. E eu ainda não ainda vou tem pegar o aquela outra trabalho. série que a gente não se deu o trabalho de começar. Que é quase tudo a mesma coisa, chamas de não sei das quantas. Mas é Crescent City, alguma coisa assim. Essa Cidade daí... da Lua Crescente, Isso, né? que essa daí que é o esquema de pirâmide, porque aparece o Reese no segundo livro ou no terceiro. É isso? É porque eu já vi as pessoas fazendo crossover, mas eu não tava entendendo. Parece-me que a Sarah J. Maas tá com a palhaçada de juntar as bruxas de Trono de Vidro com o pessoal lá, os féricos de Acotar. Aí eu me sinto na obrigação de ler, porque se existem as bruxas de Trono de Vidro em algum outro lugar, eu me sinto na obrigação de ler. É o esquema de pirâmide, Carla? Perfeitamente. Esse aí tu passa que pano, entra. né? Jamais. Eu não disse que eu estou certa. Disse apenas em que a gente escolhe o esquema de pirâmide que a gente vai entrar. Tá, tudo bem. Entendeu? Eu já tenho um, não preciso de outro. Que nem esse negócio de esquema de pirâmide me lembra. Cidade das Cinzas, eu já tinha botado aqui. Cidade das Cinzas? De Sangue e Cinzas. Ah, de sangue, gente, a mesma coisa. Desculpa, o Vitor vai querer me bater, mas eu vou abrir um adendo, Vitor. Rapidinho, eu vou abrir um adendo. Entendeu? Os nomes dos livros de fantasia é tudo muito parecido. Cara, eu não aguento mais de confundir nome de livro, os nomes são muito parecidos. Sombriossos, de sangue cinza, chama da lua prateada, Isso. chama das asas e ruína. Nem pra dizer acotar é tudo. A corte de espinhos e rosas. Gente. E... Ai, não, por favor, eu tudo imploro muito por mais parecido. criatividade pra nome de livro de fantasia. Eu encerro aqui. E as capas também são parecidas. Também. Esse do de sangue cinza eu demorei um tempão pra entender qual que era o primeiro. Tá vendo? Gente, eu imploro por mais criatividade nesse sentido, por favor. E eu encerro aqui o meu adendo, obrigada. Voltando para o livro, que é no caso Trono de Vidro e a Ok, não, tudo bem. Eu vou dizer a minha experiência com o Trono de Vidro, entendeu? E aí a Tata vai dizer a experiência dela. E eu vou dizer por que a Thaís é a última que pode reclamar de eu gostar de Trono de Vidro. Porque foi ela que me fez ler Trono de Vidro, praticamente. Porque eu lembro tudo O primeiro só, né? Eu não falei pra tu ler a série inteira. Mas aí, por eu sua fui conta e risco. sensata, eu parei no Por sua terceiro. conta e risco, entendeu? Foi por sua conta e risco. Ok, não, tudo bem, tudo bem. Tudo minha lembrança é a gente no colégio. A Thaís chegava no colégio e, cara, eu lembro como se fosse hoje, segundo ano. Eu passado que eu queria esquecer, mas a Carla faz questão de jogar na minha cara. No médio, a Thaís chegava com... Até trabalho, a Thaís chegava. Não, gente, olha que esse livro ele é muito bom. Esse livro. E olha que criatividade da capa. Que ela tá de um jeito na frente, ela tá com roupa de guerreira na frente. Atrás ela tá na mesma pose, só que ela tá com um vestido. Porque mostra os dois lados da personalidade dela. E aí não, tá legal. Mas é que eu não tô afim de ler o livro. Aí ela leu o segundo. Aí ela leu o terceiro. Inclusive eu lembro que o terceiro ela reclamou bastante da capa, porque ela tava numa pose na frente e atrás, que ela devia estar na mesma pose, ela não tava na mesma pose. É verdade. E aí, o que acontece? Passaram-se anos, muitos anos. Ah, mas E aí? só pra me defender, eu gostava de Trono de Vidro na época que ele não era famosinho, tá? Ninguém conhecia Trono de Vidro. Ninguém é forte. falava. Ninguém é forte. Deixa eu sentir o meu drama. Mas ele não era tão hypado como era hoje. Que todo mundo da galera de Não, fantasia... A primeira fantasia, Trono de Vidro. Não, Trono de Vidro. Acotar. São, assim, um dos primeiros, os mais hypados. Gostando ou Não não, era tanto. Sarah J. Maas é uma referência, pelo menos, de fã-clube no meio da fantasia. É. E ela popularizou, pra mim, a culpa é dela ter popularizado o Férico. Eu já falei que pra mim a pessoa que puxou esse gancho foi a Cassandra Clare, né? Mas era um negócio de demônio, Cassandra. Não, ela tinha os féricos. Ah, então eu falei... então foi a Cassandra Clare. Ok. Retiro o que disse. Porém, enfim, aí depois eu fui ler com o Léo, depois de muito tempo, vamos ler o primeiro livro? Aí eu achei ok.
Aí eu li o segundo, pô, o segundo eu achei muito bom. O segundo era bom. Pô, o segundo era muito bom. Eu falei, pô, me empolguei, comprei o terceiro e o quarto. Li o terceiro, o livro é muito... Não acontece nada. Não acontece nada naquele livro. Aquele livro poderia ter 1/3 do tamanho dele. Só que como eu já tinha comprado o quarto, aí eu falei, vou ler logo esse quarto aqui, depois de muito tempo. Vamos ver o que eu acho. Gostei. Aí eu fui pro quinto. Aí no final eu tava defendendo... No final eu já tava defendendo todo mundo. Aí no final eu já tava bem assim, ai gente, mas é porque a gente também merece ler uma farofa de vez em quando, né? A gente também merece ler um negócio assim... Sei lá. A gente pode criticar, mas ainda amar. Feéricos, um negócio assim. É porque eu tenho muita dificuldade com o negócio de férico, sabe? Eu não entendo o que é. É o filho do elfo com as a fadas, fada. Sei lá o que é. É uma gente, mas mistura eu tenho aí. um pouco de dificuldade. Porém, gosto de Trono de Vidro. Li o primeiro de Acotar. Legal. Não, sabe qual é o meu maior problema com a Sarah J. Maas? Tanto o Trono de Vidro quanto Acotar por exemplo, tu pega o primeiro de Acotar, né? A Corte de Espinhos e Rosas. E aí fala assim, nossa, é um livro bem ruim, né? Assim, pros padrões da Sarah J. Maas. E aí, não, mas o segundo... O primeiro é ruim, mas o segundo é melhor. Ela tem esse Aí eu preciso ler um livro de 500 páginas inteiro pra poder chegar na parte boa? Não quero, me recuso. E pra mim ela faz isso com a série inteira. Tipo, o terceiro livro, que é um calhamaço, podia ter 1/3 dele e ela... Não, eu tenho que ler 600 e tantas páginas pra eu entender o próximo. E, gente, se começasse com o segundo de Acotar, que é A Corte de Fúria e Névoa, se não me engano, se começasse por ele, eu não ia... Assim, me dava só 200 páginas ou 100 páginas da Cor de Espinhos e Rosas, ótimo, aí já vai pra parte que é melhor, que é a do Heisen, de que... Enfim, é ele que salva a série pra mim. Mas muita gente diz que é o Tumbling, né? Eu li o primeiro de Acotar, né? A gente tem, inclusive, episódio no 4x4. Não lembro exatamente o que eu falei, mas eu acho que eu daqui um pouco falando desse livro. É muito bom. Eu daqui um pouco falando desse livro. Muito bom. Mas, olhando em retrospecto, né? Eu não tenho muita moral pra falar muito desse livro. Mas, olhando em retrospecto, eu acho que ele envelheceu melhor pra mim do que eu lembro, sabe? Então... Em algum momento vai vir a leitura do segundo. Por quê? Mas sabe por quê? É muito por curiosidade também. Porque o primeiro, as pessoas falam tanto que ele não conta. O primeiro não conta a história do primeiro, porque tudo é jogado do ladeira abaixo a partir do segundo. Isso também me irrita, entendeu? Por que tu vai escrever um livro do primeiro que ele não conta? É que nem Trono de Vidro. O primeiro, ele é meio inútil. Ele só presta pra te introduzir os personagens, mas tu pode fazer isso no segundo, entendeu? Introduz o personagem direito no segundo e começa a partir dali a história. Mas eu tenho que ler a história todinha da Celaena, que não me serve de nada. Aquela história daquele... Gente, calma. Deixa eu organizar o pensamento. Porque assim, é uma revolta que eu tenho, que a Sarah J. Maas, que é assim, ela introduz uma personagem que não é que é inútil a história da Celaena, não é inútil. Só que ela já fez a Lâmina da Assassina. Por que ela me faz a Lâmina da Assassina se ela vai me entregar um livro de Trono de Vidro, o primeiro, em que a gente tem que ficar seguindo a Celaena pra eu poder aprender a história dela, entendeu? Pra mim, ou uma coisa ou outra. Ou tu tem a Lâmina da Assassina, em que eu tenho todo ali o contexto dela, com o Sam e todo o negócio, e o treinamento dela como assassina, beleza. Ou eu tenho o Trono de Vidro. Mas tu sabia que eu gosto da ideia do Trono de Vidro? Ele tem um começo, meio e fim muito objetivo. Ela é contratada pra participar de um torneio pra ser assassina do rei. Eu gosto dessa ideia de ser uma coisa que tem um objetivo, que eu não sinto nos outros livros. Mas aí, pra mim, esse objetivo ele cai por terra quando todos os outros livros anulam esse objetivo. O quê? Concordo. Entendeu? Mas o totalmente. meu problema não é o primeiro livro. O meu problema é que ele se torna... Inútil é forte. Mas ele se torna obsoleto. Descartável. É que ele se torna esquecível. Entendeu? Porque meio que... Vamos lá. Tu nem vê realmente quem é a Celaena no primeiro. Porque tem toda essa fama dela, é a pior assassina do reino. Ela foi presa lá na pior prisão do reino e ela matou todo mundo lá porque ela teve um surto. E tu não vê isso no primeiro livro. Tu não vê uma assassina. E na metade do segundo livro tu também não vê uma assassina. Entendeu? Tu só vê uma assassina da metade pro final. Aí depois tu vê. Ela diz, caraca mesmo. Só que o meu grande problema nesse sentido da Sarah J. Maas é que ela faz uns primeiros livros que os outros livros anulam esse livro. Concordo entendeu? contigo. A Acotar também é a mesma coisa. Eu já falei. A Acotar eu acho que é até pior. 1/3 dele nesse no sentido. segundo livro já tava bom pra mim. Esse que é o Só ponto. pra eu ver a Fairy virando uma férica. Não é que o primeiro livro necessariamente é inútil, é que ele poderia ser menor. Tal qual o terceiro livro poderia ser 1/3 do tamanho, o primeiro livro também. Ou compilava tudo na Lâmina da Assassina, entendeu? É que não precisava ser tudo
tu sabe pra mim qual é o grande problema? Eu acho que não é nem quantidade. Eu achava que era uma coisa que me incomodava muito, né? Tipo, quantidade de livro, de descrição, de... Enfim, é muita coisa pra me dizer, ela é uma assassina. 3 livros pra me dizer isso. E assim, eu achava que a quantidade me irritava, mas cara, tá aí, eu vou falar uma coisa que assim, me incomoda muito nas personagens, principalmente protagonistas de Trono de Vidro e de ACOTAR, é que eu sinto muita falta de uma verdade na história delas. Tipo assim, mas é um livro de fantasia. Só que é fantasioso demais pra mim. Eu não consigo fazer nenhum tipo de vínculo com a vida que eu vivo ou com a vida que a gente, enquanto ser humano, conhece. Tipo assim, todas as protagonistas delas comem o pão que o diabo amassou várias vezes ao longo da vida, são torturadas, elas vêm do pior estado possível, que, humildemente falando, eu não acho que a autora conseguiu colocar uma verdade, tipo, real nisso, que eu conseguisse ter, tipo assim, fazer sentir o que a personagem sentiu, sabe? Isso, e aí me incomoda muito porque é muito exagerado, sabe? É muita dor, é muito sofrimento, e não é um sofrimento que eu, de certa maneira, estou vendo ali, e, por exemplo, como a gente falou de Nona Casa, que a gente consegue entender todo o sofrimento da Alex ao longo do livro e as coisas que vão acontecendo. Eu sinto meio forçado em Trono de Vidro e ACOTAR. Meu ponto de vista, tá, gente? Minha opinião. Não é uma verdade absoluta, mas é uma coisa que me incomoda e eu acho que é por isso que eu não consigo continuar. Eu sempre interrompo as séries. Eu não discordo de ti daquela... Eu não discordo de ti porque no caso, eu concordo. Que a Eileen, ela sofre demais, entendeu? E é uma coisa que tu falou que eu me identifico em partes, que é tipo assim, o problema da Eileen é que ela sofre muito. E você entende que a partir desse sofrimento dela, ela foi desenvolvida. A personagem foi desenvolvida. E até certo ponto, você consegue justificar e compreender as ações dela porque ela sofreu muito. Porém, é tanto sofrimento que tu fica, meu Deus, é como se tu fizesse um círculo, né? Tô sofrendo, nossa, coitada, meu Deus, já cansei, entendeu? É que chega num ponto assim, dizendo eu que eu gosto muito de Trono de Vidro. E que a gente vai chegar no ponto de personagens e que eu defendo a Eileen, entendeu? Eu cheguei num ponto, no 4º livro, que eu falei, Thaís, eu me tornei, no 5º livro, eu me tornei a pessoa que eu critiquei, que é, não fala da Eileen. Se ela errou, foi tentando acertar. Você não sabe o que ela passou. Só que eu compreendo que essa ideia de é que tu não sabe o que ela passou, é que ela sofreu muito, por isso que ela é assim, não briga com ela, se ela tá sendo mimada não, porque eu acho forte falar que ela é mimada, mas se ela tá sendo birrenta, e se ela não confia em ninguém, e ela comete os mesmos erros porque ela não confia em ninguém, é porque ela sofreu muito. Então isso eu consigo entender na construção da personagem. Porém, eu entendo que às vezes é difícil comprar, porque é tanto sofrimento que é difícil tu acreditar que uma pessoa só passa por esse sofrimento, quando às vezes a construção peca um pouco ali desde o início. Diferente seria se desde o início tu conseguisse acompanhar esse sofrimento dela. Mas como os livros dela no começo, ela vai perdendo a motivação, tipo, o primeiro livro de Trono de Vidro, quando tu lê o último, não faz sentido mais. Então, como isso acontece, existe eu entendo a dificuldade de você se conectar com essa personagem. Porque tu, talvez, em algum momento, acha que é só falso o que tá acontecendo. Não foi o que aconteceu comigo, mas eu consigo compreender quando acontece. Sim, porque assim, não tô dizendo que, por exemplo, ela escreveu a personagem pra Fairy e a Fairy passou anos, muita fome. Não tô dizendo que, tipo assim, a autora tem que passar anos de fome pra poder descrever um personagem que passou por isso. Não tô dizendo isso. Mas como é uma situação difícil, a cada página são sempre... situações extremas, de, tipo, extrema dor, extrema pobreza, extremo sofrimento, que, tipo assim, não me passa verdade naquilo, sabe? É que tu só não consegue comprar. Fica difícil. Tu não consegue comprar que ela passou por tudo isso e tu fica tipo, porque parece meio exagerado uma pessoa passar por tudo isso. Tipo assim, e aí isso é uma das coisas que me incomoda e eu nunca consigo dar continuidade. Mas já que tu falou de personagem, que a gente tem um episódio de controvérsias, né? Eu falei mal. Dito isso, só um segundo. Dito isso, defendo a Eileen até o final da vida dela, que vai ser extremamente longo. Então, aí entra a minha hipocrisia. Entendo, mas não concordo porque eu gosto da Eileen. Não, amigo, eu tenho minhas hipocrisias também. Eu li ACOTAR e eu lembro que no primeiro livro eu já sabia que a Fairy ia ficar com o Hyacinth. Eu também sabia por conta de que o fandom sempre falou do Hyacinth. Já era um nome popular. E eu não conseguia entender porque o primeiro livro é só Fairy Tamlin, amor predestinado, uma coisa assim que ela tentou me fazer engolir goela abaixo o livro inteiro. Enfim, mas tudo bem. E eu falei muito mal do Hyacinth porque ele era muito cruel.
Ele era o famoso bad boy escroto horrível. Aí, mais uma vez, vai pro extremo. Ele, tipo assim, ele era o extremo do bad boy, do escroto, basicamente. Ele era tóxico. E eu falei, gente, não é possível que esse homem vai virar o par romântico da protagonista no segundo livro. Ele virou. Pasmem vocês, a hipocrisia. Eu defendo ele. Ele só teve um passado difícil. Ele era mal compreendido. Ele era incompreendido, sabe? Mas ele sempre teve intenções boas. Não pode falar eu de nunca mim que pensei. Gente, sério, eu fui a maior hipócrita quando eu li o segundo e eu me apaixonei pelo Hyacinth. E eu fiquei assim. É porque tu tem a Freire lá do lado, né? De se apaixonar. Eu não. É por isso que o segundo é bom, porque o Hyacinth toma toda a cena. E a Fairy fica ali como eu não consigo. coadjuvante. Eu acho ela chata. Eu acho ela reclamona. Eu acho que ela não tem personalidade. Entendeu? E outra. Eu não tô dizendo que é porque a autora não sabe escrever. Eu estou dizendo que é porque, do meu ponto de vista, ela propositalmente fez a Fairy ser assim. Entendeu? Não é porque, tipo assim, é que a autora, ela escreve a personagem de uma forma ruim. Não! Eu acho, inclusive, que ela escreve bem a ponto da Fairy ser chata demais. Entendeu? Da Fairy não ter um pingo de originalidade na vida dela. Só que, ao mesmo tempo, isso combina com o ambiente onde ela tá. Entendeu? Porque ela é a única humana. Então é claro que ela vai ser interessante pra qualquer pessoa. Pra qualquer férico. Ela é a única humana. E até quando ela se torna férica, é uma férica especial. Porque ela tem todos os poderes. Então ela não precisa ser, entendeu? Uma pessoa muito interessante. Uma personalidade, muito interessante, né? Porque lhe dão a graça de ser única. Então a Fairy me irrita muito, sabe? Talvez em algum momento eu defenda ela sim, porque a Eileen me irritava imensamente no primeiro livro. No segundo, no terceiro... Eu já ia falar, 3 livros de 500 e poucas cada livro pra Carla me dizer, não, eu gosto dela agora, ela é incrível. Pra eu chegar e dizer, se um dia ela errou, foi tentando... Você não sabe pelo que ela passou, entendeu? Então, assim, a hipocrisia reina. Mas eu ainda vou ler o segundo livro de Acotar, porque a Thaís leu e ela me ameaçou. Ela disse que eu tenho que ler o segundo pra gente gravar. É verdade. Então, nossa, eu acho vou que eu precisar vou ter ler. que reler algumas coisas. Mas tá aí, isso são as nossas controvérsias. A gente é extremamente hipócrita. Também é... Isso. Ponto. E é fato. E a gente tem opiniões... Tô procurando a nossa cola. Desculpa, amiga. Não, tudo bem. Não, pode. Quer mais alguma coisa? Eu já tô me sentindo mais em paz. Acho que eu vou só o último bloquinho. E pra gente encerrar nossas opiniões controversas, eu vou falar uma coisa. Eu sei que provavelmente alguém vai falar, vocês estão falando de Acotar, vocês estão falando de Dogma, de Trono de Vidro, mas vocês gostam de Dona Casa. Sim. Isso. E é isso. Entendeu? Daí dá pra ver nosso gosto. A gente gosta de Dona Casa. Mas Dona Casa, a Alex também, não sei o quê. Consegui comprar a Alex, não consegui comprar a Fairy e a Celaena durante muito tempo. E é isso, não existe lógica. E eu queria só falar mais uma coisa, porque eu vi aqui, eu não posso deixar de dizer que outra coisa. Eu tô tentando encontrar argumentos pra bater Não isso, existe. porque faz muito sentido eu gostar da Alex e eu entender todas as dores que ela passou. E não consigo usar argumentos, tipo assim, é por isso que eu passo pano pra Alex, não passo pano pra Fairy e pra Aileen. Mas eu acho que existe uma coisa também que é, no final das contas, é tudo questão de identificação. É tudo questão do momento que a gente lê, como a gente se identificou, se aquela história, se a gente comprou aquela história ou não, entendeu? No final das contas, nenhum desses livros é mal escrito, necessariamente, sabe? Claro, eu acho que o primeiro Trono de Vidro, ele realmente, tu vê a Sarah J. Maas amadurecendo ao longo da saga de Trono de Vidro. É nessa hora que a gente discorda, porque eu prefiro o Trono de Vidro, né? É por isso que eu falei que a gente tem um mas eu falo ao longo da saga de Trono de Vidro, tu vê ela amadurecer. É porque eu não lembro muito da escrita de Acotar. Eu gosto do primeiro, do Trono de Vidro. Eu não acho ruim, mas é que os outros, inegavelmente, ela tá melhor. Apesar dela enrolar... Acotar, eu senti a diferença entre o primeiro e o segundo. O segundo melhor. Eu sei, tipo assim, apesar dela enrolar em alguns livros, em muitos livros, em todos em muitos os momentos de livros. Em muitos momentos de todos os livros. Exatamente. Apesar disso, a escrita dela eu vejo que vai amadurecendo, sabe? Até as descrições, enfim. Então não é uma questão de que, é porque o Nona Casa é bem escrito e os outros não. Não é isso. É só porque eu consegui me identificar com a Alex e em muitos momentos eu não consegui me identificar com a Fairy e em muitos momentos eu não consegui me identificar com a Celaena. Apesar de depois começar a conseguir me identificar e entender. Então, no final das contas, é tudo como a expectativa que a gente vai ler, nosso gosto, o momento que a gente tá, né? Se a gente compra o personagem ou não, se a gente tá disposto também a comprar o personagem ou não. Porque às vezes a gente só vai, a gente já tá com birra, a gente não quer comprar. Se a gente já tem alguma implicância com o autor, por exemplo. Exatamente. Ou com plot. Exato. Então, tudo acontece. Estão só falando elas. Mas eu queria falar um negócio só pra encerrar, em relação às opiniões controversas, que inclusive até a gente discorda. Eu não suporto o Shaw, até o penúltimo livro. Eu nunca gostei dele. Eu não o defendo. Ele continua sendo um insuportável. Porém,
é quando eu consigo começar a entender. O Caramba, livro dele... demorou tudo isso? Ah, não, sim. Ele eu não tento dizer pras pessoas, não, amiga, lê o livro dele que tu vai entender. Não precisa passar por isso. Mas como eu quis ler o livro dele, porque eu vi que não dava pra pular a Torre do Alvorecer e entender tudo no último livro, né, era necessário ler, eu falei assim, eu vou ler. Eu relutei muito, porque eu não suportava o Shaw. E ter um livro todo do ponto de vista dele, praticamente, era uma tortura na minha cabeça. Só que eu consegui, naquele livro, entendê-lo, sabe? Ele admite muita coisa, ele admite a mágoa que ele tem da Eileen, ele consegue ter o arco dele de redenção nesse livro. Não que faça com que eu... Nossa, agora sim eu amo o Shaw. Mas eu consigo ter muito menos chance dele a partir dali, sabe? E o par romântico dele? O par romântico dele ajuda bastante também a suavizar a imagem dele. Ela é uma querida. Então, é uma opinião um pouquinho controversa, porque todas as minhas amigas que já leram Trono de Vidro, algum deles, eu falo, decidi falar, eu não acredito, que desvio de caráter que você gosta do Shaw, mas realmente eu consigo dar uma perdoada nele por ele ser um completo insuportável durante 6 dias. Eu não tenho o que falar, eu não li, mas tu vai me contar essa história todinha, tu sabe, né? Eu vou te contar Tu tem que colocar antes do Paulo Hades postar o vídeo, que eu acho que ele vai ler, ele vai se dar esse trabalho. Ele vai se dar o trabalho de leitor do Alvorecer. Mas é isso, eu queria dar mais essa minha opinião controversa, porque eu sei que é controversa pra muitas pessoas do fandom de Trono de Vidro. E como ninguém imaginava, eu sou do fandom de Trono de Vidro. Tudo bem, eu ainda sou tua amiga, Carla, tá tudo Obrigada. bem, a gente se ama mesmo com as nossas diferenças. Não acabou. Obrigada. Mas então é isso, ficamos por aqui com as nossas opiniões controversas. Que fique claro, né, todos estamos suscetíveis a ser contraditórios e um pouco hipócritas, então assim, sigam a gente nas nossas redes sociais, tanto a minha, a Thaís, da Carla, a do Lendo na Correria. A gente tá tentando postar bastante coisa, o Instagram tá mais movimentado e vão surgir novos conteúdos aqui, inclusive se vocês tiverem sugestão de livro, de ideia, de conteúdo, de trend, de tag, de hashtag, de tudo que vocês tiverem em mente, por favor, deixe nos comentários, tanto aqui no vídeo quanto no Instagram. Deixa o like se vocês gostaram, se inscreve no canal, que é muito importante também, vai ajudar muita gente. E é isso. É isso, muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo. Eu ia falar Até. alguma coisa, mas eu esqueci completamente. Não, tudo bem. Fica por aí mesmo. É melhor do que falar fique com bem, né? Tchau. Tchau, até a próxima.